Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Alimentos ultraprocessados devem ser combatidos como o tabaco? O alerta de dezenas de especialistas: os alimentos ultraprocessados são um risco para a saúde e bem-estar global, mas a máquina está montada. Corporações internacionais geram enormes lucros ao vender produtos ultraprocessados em detrimento de alimentos e refeições frescas. Só decisões políticas podem travar esta indústria, indicam estudos no número mais recente da Lancet. O aumento global do consumo de alimentos ultraprocessados é uma grande ameaça à saúde pública. Artigos científicos publicados esta semana na revista The Lancet, da autoria de 43 especialistas internacionais, comprova que estes alimentos ricos em aditivos químicos, açúcares, gorduras e sal têm vindo a substituir os alimentos e as refeições frescas. Como consequência disso, e como seria de esperar, aumentam os casos de obesidade, diabetes de tipo 2, doença cardiovascular, depressão e morte prematura. Os cientistas estão convencidos de que a melhoria das dietas em todo o mundo não pode depender apenas da mudança de comportamento do consumidor e que são necessárias políticas para reduzir a sua produção, marketing e consumo. Incluir informação sobre os ingredientes nos rótulos frontais das embalagens, limitar anúncios dirigidos a crianças ou proibir alimentos ultraprocessados em escolas e hospitais são algumas das medidas que propõem. Os investigadores garantem que as multinacionais que dominam o mercado só têm visto o lucro em detrimento da saúde pública e que esta merece medidas como aquelas. O convidado deste episódio é Nuno Borges, professor da Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto e também membro da direção da Associação Portuguesa de Nutrição. Bem-vindos ao P24, este dia começa aqui. Nuno Borges, bem-vindo a este P24, obrigado por ter aceitado conversar connosco. Começo por lhe perguntar o que é que define um alimento ultraprocessado e qual é que é a principal diferença entre este e um alimento apenas processado. Obrigado pelo convite para estar aqui, para esclarecer um tema que é de facto importante na área da alimentação e da nutrição e que tem gerado até alguma controvérsia. Bom, esta classificação dos alimentos consoante o seu grau de processamento, e tem a ver apenas com isso, no fundo hierarquiza os alimentos por isso mesmo, pelo grau de processamento. Sendo que há 4 categorias, isto chama-se a classificação NOVA, o acrónimo chama-se NOVA, e que foi desenvolvida no Brasil, e essencialmente pelo professor Carlos Monteiro, que é professor da Universidade de São Paulo. Esta classificação dá 4 classificações, da qual aquela que tem o grau mais elevado, a que se chama de ultraprocessados, e é isso que está aqui em causa, penso eu, são alimentos que têm o grau mais elevado de processamento, ao comparado, por exemplo, comparado com o grau 1. O grau 1 é, por exemplo, uma maçã, uma couve, etc. Coisas que não têm processamento praticamente nenhum, minimamente. O que é que acontece aqui? Estes ultraprocessados distinguem-se porquê? Porque não só sofrem processos, seja de conservação, seja de melhoria de aspecto, etc., que incluem não só, imagine, frituras, ou, por exemplo, adicionar substâncias que normalmente não estariam, corantes, adoçantes, formas muito específicas de proteínas hidrolisadas, proteínas de soro de leite, etc., e que normalmente também tendem, embora isto não garanta, ok, que são alimentos com, imagina, mais sal, mais açúcar, mais verduras mais processadas, etc, etc. E, portanto, no fundo, se quisermos, é distinguir de não queria estar aqui a identificar, mas uma barra de cereais com não sei o quê, com imensas coisas, e que tem sal, e que tem açúcar, e que tem isto e aquilo, aquilo outro, vamos imaginar, não queria especificar, mas para as pessoas perceberem, ou determinados alimentos ou refeições que já se vêem embaladas e que têm imenso sal, imensa gordura, podem ter açúcar, etc. Isso são os tais ultraprocessados. Os menos processados são aqueles que efetivamente sofrem um menor grau, embora no grupo 4 não cabem todos os alimentos que levam a algum processamento, mal estaríamos, não é? Mas estes particularmente, que levam
sobretudo ingredientes que já não fariam parte, digamos, dos alimentos que nós consideraríamos normais numa alimentação, que não tinham processamento nenhum, são estes que fazem, que digamos que acabam por atirar os alimentos para este tipo de classificação e que é o que está hoje em causa. Provavelmente vamos falar mais um bocadinho nisso. E quais são os principais riscos para a saúde pública e há alguma população que é mais vulnerável a este consumo? Ora bem, o risco é para todos, ok? Ou seja, e que risco é este? O que se tem verificado, e estamos a falar sempre de estudos de natureza epidemiológica, ou seja, não há experiências aqui, ou seja, a natureza da evidência não é a mais alta. Isso temos que assumir isso. É que quem tendencialmente consome mais deste tipo de alimentos tem também uma probabilidade maior de ter determinados problemas de saúde. Esses problemas de saúde são aqueles que mais afetam as pessoas, ainda por cima, não? Que são as doenças cardiovasculares, a diabetes, a obesidade, as dislipidemias, ou seja, as perturbações do colesterol sanguíneo, e também já há uma evidência boa que não é só este tipo de coisas. Por exemplo, verificou-se, isto é um estudo que já tem uns, 2 ou 3 anos talvez, que as pessoas com mais consumo de ultraprocessados têm, por exemplo, maiores probabilidade de terem depressão. Ou seja, uma doença que aparentemente até não terá assim uma relação tão grande com a comida, mas aparentemente pelo menos há essa relação, ok? Claro que é sempre impossível distinguir se é o deprimido que consome mais alimentos ultraprocessados ou se é por consumir mais ultraprocessados que a pessoa fica com maior probabilidade de se deprimir. Isso não é fácil avaliar em estudos deste tipo, embora haja algumas, digamos, razões mais matemáticas para podermos afirmar uma coisa em relação à outra. Pronto, o risco é esse. Quem é que está mais sujeito? É assim, está mais sujeito quem está mais exposto, em primeiro lugar. Ou seja, porque parece que haver uma relação entre a quantidade de ultraprocessados e estes problemas. Portanto, o que tem mais exposto tem mais problemas. Eu destacaria aqui, obviamente, o grupo das crianças. Porquê? Porque as crianças, em primeiro lugar, têm uma dificuldade muito maior em distinguir o que é certo do que é errado, pondo assim uma lógica um bocadinho manicaísta, mas enfim, o que é melhor ou o que é pior. E são muito mais permeáveis também, por outro lado, a publicidade, a sabores mais extremos, etc. E, portanto, extremos no sentido de doce, de salgado, de gordo, etc. E, portanto, nesse aspecto, e porquê? Porque porque obviamente numa criança, quanto mais cedo se adquirem os hábitos, mais difícil é revertê-los para o futuro. E, portanto, nesse aspecto eu consideraria que a população mais infantil é que estará sujeita mais a isso. E, portanto, não sei se sabe que em Portugal, por exemplo, foram implementadas pela Direção-Geral da Saúde algumas limitações importantes à publicidade de alguns tipos deste tipo, não concretamente baseados nesta classificação, mas numa coisa, enfim, mais do ponto de vista nutricional, não tanto do tipo de processamento, que não é bem a mesma coisa. Para incentivar as boas práticas, os bons consumos. E para não se expor à publicidade a este tipo, que às vezes depois tem aquela coisa, e os brindes, e os jogos, etc. As crianças, obviamente, não têm a capacidade de distinguir estas coisas e, portanto, aderem com mais facilidade a este tipo de produtos. E, portanto, nesse aspecto, até algumas coisas são feitas, como digo, não foi com base nesta classificação, mais ou menos processado, mas isto depois acaba por, em muitos casos, coincidir que aqueles que têm mais açúcar, mais sal, mais isto, acabam por ser também os que são mais processados. Falou há pouco no professor Carlos Monteiro, que é um dos autores dos estudos que a Lancet publicou esta semana. Estes estudos defendem a aplicação de políticas que reduzam a produção, marketing e consumo dos alimentos, como estávamos ainda agora a afirmar. E dizem que são mais eficazes, medidas mais eficazes do que tentar mudar culturalmente estes padrões de consumo. Concorda com este tipo de políticas? O que a evidência nos diz é que sim. Ou seja, é mais eficaz nós tentarmos condicionar ou vamos imaginar, reduzir o consumo de determinado tipo de coisa que sabemos ser nociva. Ok? São mais eficazes as medidas que estão a montante do consumo, mexer em impostos, reduzir publicidades, etc., do que propriamente estar a dizer às pessoas ou educar, entre aspas, as pessoas de que este tipo de produtos não é adequado para a saúde. Faço-me entender? Portanto, é mais fácil, é mais eficaz
trabalhar as políticas gerais do que propriamente, e que têm que ser, obviamente, isto para ser bem feito, têm que ser inseridas numa política mais geral, não é? De promoção da saúde, etc. Mas, em geral, é mais eficaz isso do que estarmos a fazer campanhas de esclarecimento das pessoas, a explicar os malefícios ou benefícios disto ou daquilo ou daquilo outro. Isso parece óbvio. Depois do que disse, faz sentido que este tipo de alimentos deva ser combatido como acontece, por exemplo, com o combate ao tabagismo? Há alguma similitude em termos de políticas que possam ser aplicadas? Sim, eu percebo, mas o nível de evidência, e o grau de malefício, 2, do tabaco não tem comparação com estes alimentos, ok? E, portanto, eu não sei se o nível extremo de medidas que se aplicam, e bem, a meu entender, para o consumo de tabaco, que começa logo por uma carga de impostos desmesurada, mas bem, no meu entender, e até é maior noutros países, do que propriamente, e aqui as imagens e etc, não é? Como nós sabemos, acho que isso faz sentido para o tabaco. Primeiro, as pessoas não precisam de fumar e as pessoas, por outro lado, precisam de comer, não é? É uma coisa logo aí muito diferente, ok? Pode dizer, não precisam de comer este tipo de alimentos ultraprocessados. Verdade. Ou a maior parte das pessoas tem acesso a outros alimentos, precisa ser uma questão de acesso também, que permitem satisfazer as suas necessidades desta forma. Agora, eu tenho como nutricionista e como pessoa que acredita no primado da alimentação como um determinante da saúde, tenho alguma dificuldade em estabelecer paralelos entre alimentos e por exemplo, o tabaco, que a todos os efeitos é um veneno, vamos pôr assim. Percebe? Não consigo. Há sempre um aspecto, uma satisfação de uma necessidade nutricional quando nós comemos, seja a comida mais agressiva, mais imprópria que nós comemos, exceto se ela for contaminada com coisas, com venenos, mas ainda não é o caso disso, ou pelo menos de venenos agudos. E por isso tenho alguma dificuldade, mas espero para ver, acho que neste momento não se justifica, pelo nível de evidência, sobretudo por causa disso, mas um dia há de haver evidência suficiente sobre isto. E aí nós vamos perceber se justifica ou não. Neste momento, entendo que não, embora entenda que se justifiquem já, provavelmente, algum tipo de medidas que na realidade já estão implementadas em alguns sítios, mas que não têm a ver, lá está, com o grau de processamento, mas têm a ver com um perfil nutricional de alguns alimentos que acabam por haver um paralelismo grande, no fundo, entre estas duas coisas. Nuno Borges, para terminar, o perfil do consumidor de ultraprocessados em Portugal obedece a um padrão internacional? Tem alguma especificidade cultural até do sul da Europa e da nossa dieta mediterrânica? Sim, gostaríamos imenso de saber mais sobre isso, mas não temos dados muito concretos na realidade. A verdade é que, por exemplo, sabemos que os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, apesar de tudo, são países em que o consumo destes alimentos eu vou dizer baixo, não vou dizer baixo, vou dizer mais baixo, não sei se é suficientemente baixo, devia ser muito... Comparativamente anglo-saxónicos, por exemplo, ou até países mais desenvolvidos. Como, por exemplo, o Reino Unido ou os Estados Unidos, que têm um nível de riqueza até superior ao nosso. Mas o que nós verificamos também, e isto depois também se verifica depois no impacto na saúde, é que o consumo destes alimentos nos países mais ricos, digamos assim, nós temos que nos pôr nesse, embora às vezes possa não parecer, mas estamos num grupo de países ocidentais mais desenvolvidos, o consumo desse tipo de alimentos é feito pelas camadas mais pobres, mais socialmente mais baixas da população. E, portanto, a verdade é que essas também são as pessoas com pior índice de saúde, com mais obesidade, com mais diabetes, com mais hipertensão, com mais isto, com mais aquilo, com mais aquilo outro. E, portanto, é aí que o investimento deveria ser feito. E porquê? Porque estes produtos também são extremamente atrativos, por um lado, mas também têm têm muito rendimento para as empresas que os produzem, mas são alimentos muito convenientes até no preço. Portanto, são alimentos baratos. A comida é barata, esta comida é barata. A gente às vezes pensa no preço da fruta e pensa no preço das couves e dos hortícolas, etc. E achamos caro e se calhar, enfim, não é caro, mas custa algum dinheiro. E a alternativa de satisfazer as necessidades, não é, de matar a fome, vamos pôr assim, com um alimento destes que fornece muito mais calorias por um preço muito mais baixo, é neste aspecto atrativa. E é sobretudo atrativa
para quem 1 euro ou 2 ou 3 por dia faz diferença. E há muita gente para quem esse tipo de dinheiro faz diferença em Portugal. E, portanto, eu diria que até essa será a população mais vulnerável, não é? As crianças, porque são crianças e porque estão ainda em moldagem, vamos pôr assim, dos hábitos e não têm critério de escolha, não é? Mas as pessoas de nível socioeconómico mais baixo são aquelas que realmente nos preocupam no sentido em que são aquelas a quem este tipo de alimentos é mais atrativo sob o ponto de vista também económico. Nuno Borges, obrigado pela partilha e pela sua reflexão sobre este problema contemporâneo. André Ventura diz que sondagem online lhe dá a vitória no debate com o seguro. É falso. Nas redes sociais, o líder do Chega diz que uma sondagem do Jornal de Notícias lhe deu a vitória sobre António José Seguro no primeiro debate presidencial, mas o resultado do inquérito foi o contrário. Numa era de ruído e desinformação, escrutinamos o que dizem os protagonistas do espaço público e confirmamos o que corre sem filtro nas redes sociais. Leia a prova dos factos em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.